Bom, nós falamos agora há pouco do dipolo, né? E a gente, quando falou do dipolo, a gente não tocou num assunto muito importante que essas duas bolinhas elas estão mostrando. Então, para voltar, introduzir esse assunto de uma forma que a gente conhece mais, que são que é a parte de eletrônica básica, vamos lembrar o que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma ponte de Wheatstone. Todo mundo lembra da ponte de Wheatstone, seja lá um amplificador, seja lá para medir um strain gauge, alguma coisa do tipo. Aqui eu coloco uma tensão, aqui eu aterro, e esses resistores todos têm o mesmo valor, mas o strain gauge, que é submetido a uma pressão, a um esforço mecânico, ele varia aí de 90 a 110, ou mesmo uma variação pequenininha de 90 a 101, eu consigo medir a tensão, né, uma diferença de tensão entre esses terminais. Isso aparentemente não tem nada a ver com o dipolo, mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte: o que eu faço para amplificar esse sinal, aquele sinalzinho ali. Então, se eu fizer um amplificador com transistor bem simples aqui, ó, para dar um primeiro ganho, a pergunta que surge é: como que eu vou ligar esses dois fios naquele amplificador? Eu vou fazer isso, certo? E esse fio aqui? A pergunta que surge. O amplificador aqui, ele só tem um fio de entrada e o terra. O que eu faço com esse outro fio? Se eu pegar esse fio e aterrar, é óbvio que eu vou estar completamente desbalanceando a minha ponte de Wheatstone. É uma péssima ideia. Então, isso significa que esse negócio aqui não serve. O que eu tenho que fazer na realidade, é usar um amplificador que amplifique a diferença dos dois sinais. Alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa desse tipo. Aqui mais VCC, menos VEE. Esse marronzinho vem agora para cá. E esse outro aqui, óbvio que não vai ser aterrado como nós falamos. Esse sinalzinho vem aqui. E eu vou pegar o meu sinal, ou aqui, ou a diferença dos dois aqui, certo? Aí sim eu não vou estar perdendo sinal. Isso que nós estamos falando tem um nome que é chamado modo diferencial ou modo balanceado. O que é o modo diferencial ou modo balanceado? É isso aqui. O modo comum, o modo desbalanceado é ground e sinal, e o modo desbalanceado, e o modo balanceado, por sua vez, é mais e menos, e aqui no meio eu tenho um ground. Então você percebe que aqui, na minha ponte de Wheatstone, eu chamar esse de mais, esse é o menos, e eu tenho ground aqui. Então aqui é o mais, aqui é o menos, e eu tenho um ground, né, no meio do meu circuito. Isso é diferente do que a gente está acostumado no laboratório, no gerador de sinais, onde eu tenho apenas o mais e o ground. Esse negócio mais e ground é o modo comum ou o modo desbalanceado. Esse negócio que nós desenhamos aqui, esse transformadorzinho, se você parar para analisar um pouquinho, ele está fazendo o mesmo que esse amplificador diferencial. Ele está transformando o modo comum, o modo desbalanceado, no modo balanceado. Se eu aterrar uma das perninhas aqui, eu vou estar transformando o modo desbalanceado em balanceado. Mas isso é assunto de eletrônica, o nosso negócio aqui é antenas. O ponto aqui é o seguinte: o que isso tem a ver com o dipolo? O que tem a ver com o dipolo é o seguinte: se eu desenhar um dipolo aqui, e nós falamos antes, o dipolo ele quer uma excitação assim, ó, mais e menos. O dipolo não quer uma excitação assim, mais e ground. Então, percebe que quando eu desenho aqui um conector de micro-ondas, um conector de RF, conector N, conector SMA ou conector BNC, esses conectores, o que eles têm?
essa massa metálica é o ground, é o 0, e o pininho aqui é o mais. Então esses conectores são desbalanceados, eles trabalham no modo comum. Eu não posso ligar esse conector ou um cabo coaxial, que eu vou desenhar aqui, um cabo coaxial está aqui, o pininho está aqui, o mais, e a malha é o ground. Se eu ligar esse fio aqui, no mais e o ground aqui, a minha antena até vai funcionar, mas isso vai dar uma bobagem enorme. A minha antena não vai funcionar direito, porque o meu dipolo, né, agora que é um negócio que nós não falamos, ele quer ser alimentado de uma forma balanceada. Ou seja, ele quer um sinal diferencial nos seus terminais de entrada. Isso não é um negócio tão simples de fazer. Você pode até fazer, né, uma alimentação da seguinte forma: você pega o seu gerador, o seu sistema aqui, o seu gerador geralmente é desbalanceado, ou seja, ele é mais e ground, ele é um BNC comum, ele vem o cabo aqui, o cabo de novo é mais e ground, vem uma caixinha aqui chamada balloon, que ele vai transformar desbalanceado para balanceado, e aqui sim eu vou ter agora dois fios que vão poder ser ligados, né, na minha antena de polo, certo? Aí sim a minha antena de polo vai funcionar direitinho, porque na saída do balão eu vou ter mais e menos. Presta bem atenção que esse balão é o que nós falamos anteriormente. Eu represento como um transformador, né, uma coisa mais ou menos assim. Esse transformador eu entro com mais e ground, e aqui eu tenho mais, menos, e aqui no meio, se eu quiser, eu tenho a referência. Então, isso aqui é o símbolo do nosso chamado balão. Esse balão aqui com transformador, isso funciona até a faixa de VHF, 300, 400 MHz. Frequências maiores do que essa, você tem outras estruturas, algumas até bem mais complexas. Você consulta aí o livro do Balanis, ele tem aí alguns outros tipos de balões que você pode usar. Muito bem. Isso então, você vai perguntar: poxa, mas e se eu fizer então dois fios? Se eu fizer então dois fios e ligar aqui um cabo coaxial que eu comprei aí, ligar aqui o vivo do coaxial num fio e ligar a malha do coaxial aqui. Quer dizer que minha antena não vai funcionar? A sua antena vai funcionar de uma forma ruim, porque as correntes vão ficar desbalanceadas. Entendeu? As suas correntes vão ficar balanceadas. E você vai perceber um negócio muito interessante. Quando você colocar a sua mão aqui, ó, quando você colocar a sua mão aqui no seu cabo, você vai perceber que acontece que a resposta da sua antena é diferente. Aí, se você for lembrar, o cabo coaxial, em tese, os campos deveriam ficar só aqui dentro. Se você está encostando a mão aqui na parte de fora e você está vendo alguma diferença no equipamento de medida ou na resposta da sua antena, significa que existem correntes andando na parte de fora do cabo. Isso é um sinal de que o seu sistema está com um negócio chamado modo comum, porque o seu sistema não tem balão. Então, toda vez que você põe a mão num cabo coaxial na parte de fora e vê alguma diferença no seu sistema, significa que você tem modo comum, correntes circulando aqui na parte de fora do cabo. Mas isso é um troço um pouco mais sofisticado, por hora, né? Só para dizer que o desempenho não vai ser o mesmo que você tem no caso de uma antena com balão. Felizmente, a gente tem um negócio chamado a teoria das imagens para resolver isso. A teoria das imagens, ela diz para a gente que se eu colocar uma antena aqui, ó, vamos supor que eu coloque uma antena aqui, vai aparecer, e isso aqui for um plano metálico, esse negócio aqui for um plano metálico, uma lata, vai aparecer um fantasma aqui embaixo. Então, olha que interessante. Se eu fizer esse fio aqui para cima de lambda sobre 4, esse fantasma aqui embaixo vai aparecer como sendo também lambda sobre 4. Acontece que lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é lambda sobre 2.
Esse negócio então vai se comportar como um dipolo, mas tem só metade do comprimento, ou seja, é o nosso chamado monopolo. E por que eu falei tanto de modo comum, modo diferencial? Porque o monopolo, se você for analisar, você pode alimentá-lo com uma alimentação umbal. Ou seja, você pode vir diretamente com o seu cabo coaxial aqui, você liga o pininho do seu cabo coaxial no seu arame e você liga via parafusos a carcaça do seu cabo coaxial nessa lata metálica aqui. Então vai aparecer aqui embaixo, tudo se passa como se tivesse uma outra metade da antena aqui, que é o reflexo pela teoria das imagens, certo? Então essa que é a ideia do monopolo. O monopolo você tem um plano metálico, chamado plano terra, ground plane, e ele tem o objetivo de fazer com que apareça o reflexo embaixo do seu monopolo. Aí você vai perguntar, que tamanho tem que ser esse plano metálico? Esse plano metálico tem que ser da ordem de grandeza aí da sua antena, lambda/4. Claro que você não pode fazer muito grande, nem muito pequeno, mas você tem que ter aí um certo compromisso. Se você fizer muito pequeno, o reflexo vai ser prejudicado. E se você fizer muito grande, ninguém vai querer andar com 3, 4, 5 metros de plano de terra para uma antena de 2 centímetros, certo? Então esse é o conceito do monopolo. Várias e várias antenas, como a que nós modelamos em cima do automóvel, naquele desenho que nós fizemos. Então se você tem um automóvel aqui, você coloca a sua antena aqui, ó. Essa antena não é um dipolo, essa antena é um monopolo. Provavelmente isso aqui é lambda/4, e aparece um fantasma aqui embaixo, que é a outra metade do o outro bracinho do seu dipolo. E a grande vantagem é o fato de você poder usar excitação desbalanceadas. O livro coloca com mais detalhes as características do monopolo, como diretividade, impedância e ganho, são razoavelmente parecidas com a do dipolo. Então você não perde muito em usar um monopolo ou usar um dipolo, certo? Então essa que é a vantagem. A principal vantagem do monopolo é o fato de você poder usar a alimentação desbalanceada sem usar o chamado balloon.